Meus irmãos, é uma alegria muito grande, né? Um grande privilégio poder participar mais uma vez de um culto aqui com os irmãos e ainda celebrando um momento de batismo. É uma festa completa. E nós queremos continuar essa festa celebrando a Deus através da sua palavra. Gostaria que você abrisse comigo a sua Bíblia no Evangelho segundo Lucas, capítulo 2. É o terceiro Evangelho, Evangelho segundo Lucas, capítulo 2. Quero quebrar aqui um pouquinho o protocolo do que me foi passado e apenas perguntar se nós temos aqui alguém que está nos visitando nessa igreja pela primeira vez. Sei que o Wellington veio me acompanhando. Cadê o Wellington? Está aqui o Wellington lá da terceira. Terceira é assim, onde nós vamos, a gente manda um, né, representante para vigiar tudo certinho. A mãe dele mora aqui pertinho, então, privilégio. Tem ele também um casal. Deus abençoe a vida de vocês. Eu já conheço, estou tentando reconhecer agora de onde. Deus abençoe a vida. Tem mais alguém aqui também? A mãe da nossa irmã querida Natália. Cadê a turma? O Gabriel já saiu aqui pegando o Natan e matando a saudade da aula. O Ivan tá lá. Ivan, sem bigode agora, versão no mustache, né? Beleza. Muito bem, obrigado a todos pela visita. Quem nos estiver visitando aí pela primeira vez aqui nessa igreja, tem uma igreja boa para você voltar, para você ouvir a palavra de Deus. Evangelho segundo Lucas, capítulo 2, a partir do verso 41 até o verso 52, é o texto que nós iremos meditar aqui nesta noite. Enquanto você abre aí nesse texto, o Evangelho segundo Lucas é o maior evangelho que nós temos, e ele é o que mais dedica tempo, espaço, informação para falar de uma parte, de uma fase da vida do Senhor Jesus Cristo que os outros evangelhos não abordam tão profundamente. Esse texto que nós vamos meditar hoje é a última passagem que finaliza um bloco do Evangelho de Lucas que é chamado de as narrativas da natividade, onde Lucas dedica com muita atenção, com muito cuidado, como médico que era, e também como historiador amador que era, a relatar todos os fatos, como ele se propôs no começo, escrevendo a Teófilo, acerca do nascimento de Jesus, mais propriamente dos anúncios e dos nascimentos de João Batista, o precursor do Messias, e de Jesus, o Messias esperado. Nós não sabemos quase nada sobre a infância de Jesus, fora os relatos apócrifos que tem contando algumas aventuras do menino Jesus que não são de nenhuma confiança nem histórica, nem teológica. Esse texto de Lucas se encaixa em um dos poucos textos onde nós vemos um pouquinho da infância de Jesus, do início da adolescência, trazendo para nós alguns relatos sobre a vida do nosso Senhor. E por que esse relato é tão importante? Por que Lucas faz questão de registrar este evento que nem Mateus, nem Marcos, nem João mencionam? O que nós podemos aprender com essa ida do menino Jesus ao templo? E como essa história nos ajuda a entender o propósito que a igreja está meditando nesse mês, de volta às raízes, e mais especificamente nesse domingo, como me foi passado, a paternidade ou os pais para a glória de Deus. Como nós podemos meditar nesse assunto e também para aqueles que não são pais, como essas verdades aqui se aplicam ao nosso coração. São essas perguntas que nós gostaríamos de responder enquanto nós lemos essa passagem. E eu convido você mais uma vez a se colocar em pé, em reverência à palavra de Deus, acompanhar a leitura na sua Bíblia. Eu vou ler aqui na minha versão da tradução pessoal, mas pouca coisa vai mudar aí do que você está lendo, apenas algumas palavras para clarear um pouco melhor o nosso entendimento. Lucas 2, de 41 a 52, diz assim a palavra de Deus. Ora, seus pais iam anualmente a Jerusalém para a celebração da Páscoa. E, quando ele completou 12 anos, subiram a Jerusalém segundo o costume da celebração. Finalizados os dias, ao retornarem, permaneceu o menino Jesus em Jerusalém, e José e sua mãe não sabiam. Supondo, porém, estar ele na caravana, caminharam um dia de jornada e o procuraram entre os parentes e conhecidos. E não tendo o encontrado, retornaram a Jerusalém o procurando. Aconteceu que depois de 3 dias o encontraram no templo, sentado em meio aos mestres, que eram os professores, os doutores da época, ouvindo-os e lhes fazendo perguntas.
E todos os que ouviam estavam maravilhados do seu entendimento e das suas respostas. Vendo, ficaram maravilhados. E sua mãe lhe disse: Filho, por que você fez isto conosco? Veja, seu pai e eu, sofrendo, temos o procurado. Então ele lhe disse: Por que vocês têm me procurado? Não sabiam que eu devia estar cuidando dos negócios ou das coisas relativas ao meu pai? Porém, não compreenderam a sua palavra. E desceu com eles para Nazaré e lhes era submisso. Sua mãe guardava todas essas palavras no coração. E Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Feche seus olhos, vamos orar. Deus bendito, nós te louvamos pela tua palavra lida agora, santa, poderosa, verdadeira, e nós nos inclinamos agora diante dela, Deus, com o intuito de ouvir a tua voz. Não a voz do pastor, não a voz do nosso coração, mas a voz do Senhor. Para tanto, nós precisamos da ação, da operação do teu Santo Espírito nas nossas vidas. Nossa mente divaga em muitos pensamentos. Nossas palavras não reproduzem a urgência e a necessidade daquilo que o Senhor tem para nos dizer. Mas o teu Santo Espírito traduz ao nosso coração a tua vontade. Ilumina os nossos olhos. E é isso que nós te pedimos nessa noite. Fala conosco, no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Pode sentar. Eu não sei se você sabe, se é do seu conhecimento, mas durante muito tempo, na minha adolescência, eu trabalhei... Você acha mesmo que eu ia começar contando a história do hotel? Vocês me traumatizaram. Está aqui o Elton para testemunho. Nunca mais eu contei história de hotel. Acabou. Saiu da minha agenda. Não dá mais. Mas de vez em quando eu lembro das histórias engraçadas do hotel. Bom, se você, como eu, já perdeu alguma lembrança, como eu perdi algumas da hora do hotel por causa do trauma que eu sofri, você certamente já perdeu alguma coisa importante também do seu usuário comum. Uma chave, a carteira, alguma coisa assim de grande necessidade. Mas você já perdeu um filho? Papai e mamãe aqui já perdeu o filho alguma vez? Já acontece, né? Na praia, alguns ambientes assim meio populares. Você que é filho já foi perdido? Sua mãe e seu pai já esqueceram de você, como esqueceram de mim uma vez? Se sentiu perdido em algum lugar, abandonado, sem saber o que fazer, para onde ir. É uma sensação terrível, não é? Perder um filho. Eu sou uma pessoa extremamente atenta com os meus filhos. Estou desatento com um monte de coisa, mas com meus filhos eu sou extremamente atento. Eu ando o tempo todo falando, espera aí, dá a mão ao seu irmão, não atravessa, Júlio, onde você está? Natan, onde você está? O tempo todo. Eu morro de medo de perder um dos meus filhos. Então, o tempo todo eu fico muito ligado, especialmente em momentos assim de lugares públicos. Mas alguns aqui sabem, que uma vez na casa do Arthur, no aniversário que teve lá, a Júlia ainda era pequenininha, estava começando a andar, e eu falei com a Vanessa, vigia a Júlia, porque tem uma escada perigosa lá na casa do Arthur lá, se a Júlia sair andando a capota daquela escada, acabou. E pastor chega, cumprimenta um, cumprimenta outro, conversa com um, conversa com outro, daí a pouco eu olho, cadê a Júlia? Você lembra disso, né? Alguns lembram. E eu saí correndo, falando, Vanessa, cadê a Júlia? Cadê a Júlia? A Vanessa ficou mais branca ainda. Cadê a Júlia? Eu saí correndo, procurando, olhei na escada, olhei debaixo da escada. A Vanessa falou assim, é essa que está no seu braço? Quando que essa menina subiu no meu colo, eu não sei. A única vez na história que eu perdi a Júlia, ela estava comigo, dá licença. Eu não perco assim as coisas tão fácil, né? Muito atento, morro de medo. Agora você imagina esse casal que Deus deu para eles uma tarefa, cuidar de Jesus, e eles perderam. Era a única coisa que eles tinham que fazer e deixaram o menino para trás. Que história traumática. Nós damos risada de algumas delas, mas quando nós nos colocamos no lugar dos papais, nós ficamos extremamente preocupados. Talvez você nunca tenha perdido o seu filho em algum lugar. Talvez os pais modernos de hoje não tenham perdido as crianças, são muito atentas, como eu também tento ser. Mas a verdade é que a paternidade moderna tem perdido alguns referenciais.
Ser pai e mãe hoje, nós olhando no contexto nosso brasileiro ou global, parece que algumas coisas foram perdidas ao longo do tempo. E se você não é papai, não é mamãe, isso é algo para você ficar atento também. Porque você ou um dia será, ou esses mesmos princípios podem ser perdidos do seu coração. Pais modernos têm perdido a autoridade sobre os seus filhos. Tem sido ensinado recentemente, aquela cantora ex-gospel Priscila Alcântara estava elogiando os pais em uma entrevista, falando que eles a criaram, dando a ela toda a autonomia, que ela podia decidir, escolher o que ela quisesse fazer, independente se contrariasse ou não aquilo que a igreja ensinava para eles. Muitos pais têm perdido a autoridade dos seus filhos pelo caminho. Mantém os filhos próximos, mantém os filhos pertinho, mas a autoridade já se perdeu há muito tempo. Pais modernos têm perdido o propósito para os seus filhos. Há tantas metas, há tantos alvos mundanos, carnais, que têm tomado conta do coração, inclusive de pais cristãos, de terem sonhos para os filhos que são os sonhos do sucesso, à luz daquilo que o mundo considera sucesso. E nós perdemos o verdadeiro propósito do que, porque Deus nos presenteia e nos abençoa com filhos. Pais modernos também têm perdido o prazer de cuidar de crianças. O prazer de cuidar de filhos. Não é segredo para ninguém. Dá trabalho mesmo. Mas também é prazeroso cuidar de filhos. Também é um grande privilégio, uma grande honra, e por causa disso tanta gente tem terceirizado a criação de filhos, né? Entregado aí para outras pessoas, às vezes contratadas, às vezes para sistemas institucionais, a fim de que outras pessoas assumam as responsabilidades mais pesadas e nós fiquemos apenas com os bônus de ver os nossos filhos cantando e fazendo apresentações no Dia dos Pais, no Dia das Mães para nós. Será que nós também não temos perdido o significado, o sentido do que é a verdadeira paternidade que glorifica a Deus? O que é ser pai, ser mãe para a glória de Deus? No texto que nós lemos, nós somos apresentados aqui por Lucas, uma das primeiras vezes ainda de forma embrionária, a ênfase de Lucas na humanidade perfeita de Jesus. Ele sempre aponta para o atributo, a característica de Cristo como sendo um Deus encarnado, o Filho de Deus, mas também deixa claro para nós que ele encarnou como homem, 100% homem, homem perfeito, como eu e você. E é nessa dupla natureza de Cristo, divina, humana, que nós encontramos uma esperança para poder resgatarmos um propósito, um compromisso de vida para a glória de Deus. Seja você pai, seja você mãe, seja você filho. Como nessa dupla natureza de Cristo, nós somos chamados a viver para a glória de Deus. Porque somente através de Jesus e dessa sua dupla natureza é que nós podemos compreender a missão que Deus nos deu e o privilégio de viver para a sua inteira glória. Esse texto então nos abordará isso e nós veremos sobre uma vida, uma paternidade para a glória de Deus em 3 momentos. Pensando sobre a consolação dos pais ou para os pais, a convicção dos pais e a missão dos pais. Em primeiro lugar, a consolação dos pais. Os versos 41 a 45 nos narram a crise nessa história. Depois de um breve prólogo, quando Lucas explica que os seus pais, os pais de Jesus, iam anualmente a Jerusalém. Todo judeu piedoso ia pelo menos uma vez por ano a Jerusalém, para uma das suas 3 festas principais. O intuito era que eles fossem em todas, mas nem todos conseguiam fazer isso devido às dificuldades de localidade e de transporte. Aqui Lucas nos registra que os pais de Jesus eram piedosos. Eles anualmente iam para a festa da celebração da Páscoa. Esse é o contexto que Lucas nos coloca. E nesse período chegou a idade, o momento onde Jesus completou 12 anos. Aos 13 anos, o judeu era conclamado a assumir uma postura de filho da lei. Ele, a partir daquele momento, ele começava a representar-se a si mesmo, tendo autonomia como um judeu já responsável pelas suas ações. Então, 1 ou 2 anos antes, a criança, e antes de completar os 13 anos, era levada ao templo,
apresentada lá aos sacerdotes, aos responsáveis, e ali ele ia ter uma instrução, uma sabatina, um momento de conversa, o preparando para essa nova fase, e também a definição de uma profissão que ele iria seguir, que ele iria exercitar a partir daquele momento, como agora um responsável, um filho da lei. E chegou esse momento na vida de Jesus. Então era um momento importante, era um momento talvez como esse, para nós, o momento de batismo, seria a circuncisão, ou da pública profissão de fé, onde as crianças vão, já com a idade da razão, manifestar diante da comunidade aquilo que elas creem, assumir os compromissos e os direitos de fazer parte do povo de Deus. E aí que Lucas nos narra uma crise que aconteceu. Porque finalizados os dias, ao retornarem, no meio da viagem, perceberam que o menino Jesus não estava com eles. Tinha ficado em Jerusalém. Você imagina o coração dessa mãe, o coração desse pai. E talvez esteja se perguntando, como isso aconteceu? Como é que eles conseguiram perder um menino de 12 anos? Como é que eles conseguiram esquecer ele para trás? E você que é mãe, que é pai, está pensando assim, não é tão difícil não. Às vezes, a gente está com a cabeça tão cheia, fazendo tantas coisas, pensando tantas coisas, que se não tomar cuidado, você coloca as mochilas do menino no carro, deixa-as na calçada, fecha a porta e vai embora para casa. Nem coloca-as para dentro. Se não tomar cuidado, é assim que é a nossa vida. Mas é curioso, porque essas viagens aconteciam num contexto de comunidade, num contexto de segurança. Geralmente, se a caravana aconteceu nesses dias como acontecia antigamente, as mulheres iam à frente com as crianças menores, seguida dos homens com as crianças maiores. Já vem colocar a culpa em José, que é o pai, não, calma aí, tá? Porque também os adolescentes se reuniam em algum grupo. Então, às vezes, os meninos maiorzinhos, já estavam chegando ali 12, 13 anos, também eles se reuniam em um grupo e iam conversando, e ali os pais alternavam na vigilância, no cuidado. Talvez aconteceu aquela velha história. Maria achou que estava com José, José achou que estava com Maria, e quando eles se deram conta, Jesus não estava no meio deles. Se uma viagem em caravana era um lugar seguro e tranquilo, deixar uma criança sozinha em Jerusalém não era algo nada seguro e tranquilo. A cidade era repleta de perigos para uma criança, que poderia simplesmente acabar com a sua vida. E quando nós olhamos para essa história, tem algo que nos ajuda a entender o que é viver para a glória de Deus. Tem algo que nos ajuda o que é ser pai para a glória de Deus, que é uma consolação para o nosso coração. Que mesmo pais que querem ser pais para a glória de Deus, que mesmo pessoas que querem viver para a glória de Deus, também falham, também erram. Pais que vivem para a glória de Deus também falham. Pais que vivem para a glória de Deus também erram. E aqui aconteceu um deslize, uma desatenção. E como essa falha pode ensinar você e a mim a lidar com o compromisso, com o nosso desejo de não desanimar, mas de continuar vivendo para a glória de Deus. Imagina os pensamentos no coração, na mente de Maria, de José, lembrando que o menino estava lá sozinho naquela cidade, depois de um dia procurando, e depois mais 2 dias procurando na cidade, ou 1 dia e meio voltando, e mais 1 dia e meio na cidade procurando, seja como for, torturado, pensando tantas coisas, talvez imaginando o pior. E assim quando você falha também, assim quando nós falhamos, muitas vezes nós imaginamos o pior, agora acabou, depois eu não consigo acertar, eu só faço coisa errada, eu tento e não dá certo. Eu quero falar para você que a marca de uma pessoa santa não é a perfeição. A marca de uma pessoa santa não é que ela nunca erra. A marca de uma pessoa santa é que mesmo que ela caia, ela se levanta de novo, ela sacode a poeira, ela continua tentando, ela continua caminhando, ela continua indo em direção a Deus. Eles falharam. Grandes tragédias se originam em pequenas distrações. Grandes tragédias se originam em pequenas distrações. Você ficar um pouquinho aqui nessa esquina, olhando os carros passar, você pode contar que a maioria você vai ver as pessoas no celular. E de repente, pequena distração, uma grande tragédia. Talvez conversando com as pessoas, talvez alegres ali com aquilo que eles estavam vivendo, que eles estavam fazendo. Talvez dando uma olhadinha de longe, vendo que Jesus ainda estava lá com os doutores, mas logo ele deveria vir. Distraído entre uma conversa e outra.
Quando eles se deram conta, eles estavam diante daquilo que seria uma grande tragédia. Perderam o filho. Deixaram o filho para trás. Às vezes é assim com você. Uma tarefa de ontem que ficou acumulada para hoje e tumultuou o seu dia. Uma mensagem que precisa ser respondida imediatamente nas primeiras horas do dia, impedindo você de fazer a sua devocional matinal. Um dia de trabalho extremamente cansativo, que te faz chegar em casa exausto e sem nenhum ânimo poder reunir a família e fazer o culto familiar, orando, cantando louvores a Deus, com pequenas distrações, com pequenos equívocos, nós também vamos deixando Jesus para trás na nossa caminhada. Nós também vamos seguindo com a nossa família e Jesus vai ficando para trás. Será que isso está acontecendo na sua casa? Será que isso está acontecendo na sua vida também? Você não está tão atarefado? Você não tem que prestar contas para tantas pessoas? A sua vida não está tão corrida? E você tem encontrado tempo para poder separar as melhores horas do dia, talvez as primeiras horas do dia, para dedicar tempo aos pés do Senhor Jesus Cristo, como fez Maria, a ler a sua palavra, a meditar na sua pessoa, a relembrar seus atributos, a fortalecer a sua alma, para então, enfim, começar o seu dia? Ou você tem andado distraído, distraída demais? Será que as distrações não têm roubado de você o privilégio, a importância de reunir a sua família em um momento do dia, compartilhar a sua leitura bíblica, cantar louvores, orar uns pelos outros, fortalecendo não só os laços familiares, mas os compromissos da família em ser um núcleo espiritual de Deus na terra? Será que as muitas distrações não têm afastado Jesus da sua família? E com isso, Jesus também tem ficado para trás. Já falei e sempre gosto de repetir que o diabo não pode destruir você, mas ele pode distrair você. E ele se esforçará para fazer isso, para tirar sua atenção do foco, para tirar sua atenção daquilo que é importante. Dê uma olhada ao redor hoje, dê uma analisada na sua caravana, olhe um pouquinho aí em quem está perto de você. Será que você não está muito distante de Jesus? Será que a sua vida não está muito longe, o seu lar está muito longe da pessoa de Jesus? Senão, hoje tem uma esperança consoladora para o nosso coração. Porque famílias que buscam a glória de Deus falham, mas famílias que buscam a glória de Deus também se arrependem. Ele diz aqui no texto que eles retornaram, eles voltaram, quando perceberam que Jesus não estava ali, eles voltaram para Jerusalém. Quem reconhece o seu erro não demora em corrigi-lo. Quem reconhece o seu erro não retarda o arrependimento, a recuperação, o retorno para as coisas de Deus. Ao perceber a ausência de Jesus, seus pais imediatamente voltaram para procurá-lo, porque não dá para seguir a caminhada sem Jesus. Não dá para voltar para casa sem Ele. Vamos voltar e vamos procurar. Então isso nos ensina também que não importa quantos quilômetros você já tem andado, não interessa quantas cidades separam você de Jesus, quantos obstáculos. Não importa quão longe você já foi. Hoje você pode se arrepender e voltar. A palavra de Deus para retorno é arrependimento. E sem arrependimento ninguém se achega a Jesus. O caminho que pavimenta nosso encontro com Jesus é o caminho do arrependimento e da fé. É crer que Ele é suficiente. É crer que Ele é poderoso, é crer que Ele é insubstituível, é crer que Ele é necessário, é crer que sem Jesus a nossa casa está fadada ao fracasso. Então, por essa fé, eu me arrependo, eu volto, eu retorno, eu abandono os meus pecados, eu quero estar de novo ao lado de Jesus. Essa esperança consoladora, que não importa o quanto você já tem andado, você pode voltar, enquanto a vida, a esperança. Pai e mãe, não importa o quanto seu filho tenha se afastado de Deus, não importa o quão longe ele esteja agora, Deus ainda ouve as suas orações. Deus ainda ouve o seu clamor. Zacarias e Isabel, que a história conta um pouquinho antes aqui, Lucas no capítulo 1, a partir do versículo 5, fala que eles já eram idosos, justos, e porém não tinham filhos. O anjo do Senhor apareceu para eles diante do altar do incenso, lugar das orações, enquanto Zacarias oferecia ali um sacrifício de oração, que era o incenso que subia a Deus, enquanto o povo orava lá fora, o anjo do Senhor apareceu do lado do altar do incenso e disse para ele: Zacarias,
Deus ouviu a sua oração. Isabel irá conceber, irá ter um filho. E Zacarias fala, como é que isso vai ser? Eu sou velho. E Lucas, que é o evangelho das mulheres, muito delicadamente fala, e minha mulher avançada em dias. Não vai falar que a mulher é velha. Eu sou velho, minha mulher é avançada em dias. Experiente. Ele não crê mais. E sabe qual que é a boa notícia? A boa notícia é que as suas orações não expiram no espaço e no tempo. Orações que você já fez há muitos anos atrás, agora você até já parou de orar, elas subiram até a presença de Deus. Zacarias foi surpreendido com uma resposta de oração que talvez há muito tempo ele nem orava mais, mas Deus mantém as orações dos santos diante do seu altar. E quando nós menos esperamos, a resposta pode chegar também nas nossas vidas, então não desista. Porque como pais, nós falhamos mesmo tentando acertar. Como servos de Deus, nós falhamos muitas vezes por causa do nosso próprio pecado. Mas há um caminho do retorno. Há um caminho da graça, há um caminho do recomeço. Em Apocalipse capítulo 2, verso 4 e 5, o Senhor Jesus diz, tenho porém contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Se existe algo consolador em nossas falhas, é saber que Jesus se encarnou para pagar o preço por cada uma delas. Existe um caminho de arrependimento para você. E essa é a consolação para os pais. Essa é a consolação para os pais e para as pessoas que querem viver para a glória de Deus. Mas há também a convicção dos pais. E a convicção de quem quer viver para a glória de Deus. A partir do verso 46, Lucas nos diz que aconteceu que depois de 3 dias aqui não é 3 dias procurando em Jerusalém, mas 3 dias depois que eles deram falta do menino, depois de 3 dias o encontraram no templo, sentado entre os mestres, que a palavra mestre é doutores, professores, as pessoas habilitadas para instruir. Em Nazaré, talvez não tinha professores tão gabaritados, mas na capital, em Jerusalém, estavam os melhores professores, os melhores mestres. Jesus estava com eles. E todos que o ouviam estavam maravilhados do seu entendimento e das suas respostas. Jesus ouvia e fazia perguntas. Você imaginou que coisa magnífica? Jesus, o Criador de todo o universo, Jesus, o Deus encarnado, ouvindo professores desse mundo, falando com ele de alguma coisa, ensinando para ele alguma coisa. Ele ouvia e ele respondia e dava réplicas. E vendo-os ficaram maravilhados. Sua mãe lhe disse, aqui é a típica frase de mãe. Você que é mãe, sabe, você que é filho, já ouviu isso da sua mãe alguma vez. O menino está lá brincando de bola, a bola cai no telhado de alguma casa, ele resolve subir inadvertidamente, contra todos os avisos dos amigos para não fazer isso, ele sobe no telhado, despenca lá de cima, cai, quebra o braço e chega em casa chorando, falando o nome da mamãe. E quando a mamãe, não é assim? E quando a mamãe vê o menino com o braço quebrado, ela fala assim, menino, por que você fez isso comigo? Mãe, é meu braço que está quebrado. Não é o seu. Mas por que a mãe fala isso? Porque ela sente o que aconteceu com o filho com ela. A preocupação dele é a preocupação dela. Essa é a típica frase de mãe. Por que você fez isso comigo? Mas é ele que machucou. E olha o que Maria disse para Jesus. Eles também ficaram maravilhados, José e Maria. Sua mãe disse para o seu filho, por que você fez isso conosco? E aí ela vai dar assim uma repreensão em Jesus. Ela está muito angustiada. E aqui, muitas vezes, nós pais, quando nós erramos, às vezes nós queremos descontar nos filhos. Mas somos nós que erramos. Eles esqueceram também, eles também não perceberam. Eles querem repreender, parece que ela quer uma pequena repreensão a Jesus, e ela fala, o seu pai está sofrendo, eu e seu pai sofrendo, temos te procurado. E a mãe também costuma fazer isso, colocar o pai na jogada. Não, o seu pai não está bom, não. Seu pai não vai aguentar muito tempo. Não parece? Típica frase de mãe. Seu pai e eu sofrendo, temos te procurado. E olha o contraste da urgência da fala de Maria com a tranquilidade, a serenidade da fala de Jesus. Jesus responde de maneira tranquila para ela no versículo 49. Por que vocês têm me procurado? Ou seja, quando vocês perceberam a minha ausência,
Onde vocês acharam que eu estaria? No mercado? Vocês acharam que eu estaria nas feiras, nos parques? Por que vocês têm me procurado? Não sabiam que eu deveria, na sua tradução, deve trazer estar na casa do meu pai? No original traz estar cuidando dos negócios do meu pai. Vocês deveriam saber que é aqui que vocês iriam me encontrar. Essa convicção faltava ao coração ainda de José e Maria, que apesar da manifestação do anjo, da instrução de tudo que seria aquele menino que iria nascer, ainda estavam aprendendo, ainda estavam lidando com essa situação magnífica que era ser os pais ali terrenos, criando o Cristo encarnado, Deus encarnado. Nós também vemos que Jesus já tem uma convicção divina aqui, já tem um entendimento da sua pessoa, da sua ligação com o Pai Celestial. E quando ele fala isso, seu pai e sua mãe, eles não entendem. Diz o versículo 50, porém não compreenderam a declaração, a palavra que ele lhes disse. E desceu com eles para Nazaré. E lhes era submisso, e sua mãe guardava essas palavras no coração. Quando eles chegam no templo, não é necessariamente o templo, é um anexo ao templo ali que ficavam esses rabinos. Eles encontram Jesus conversando com os mestres, discutindo as coisas mais profundas que nós podemos imaginar. Não imagina que era uma aula expositiva, era um debate teológico. Eles estavam debatendo questões profundas, questões difíceis, e Jesus estava ali respondendo. A ideia que passa aqui a tradução é de um debate com falas, réplicas e tréplicas daquilo que era dito. O verso 40, que está aí um pouquinho antes do nosso texto original, diz que Jesus crescia o menino e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e na graça de Deus estava sobre ele. E depois, lá no final, no 52, fala mais uma vez que Jesus crescia. São como dois pães em um sanduíche, amassando essa passagem, nos mostrando que a ênfase de Lucas aqui é destacar a humanidade, a divindade de Cristo. Que ele era o Deus encarnado, mas como homem, ele era idêntico a nós. Ele estava crescendo, ele estava aprendendo, ele estava recebendo algumas instruções para que pudesse exercer o seu ministério. Então não adianta você pensar assim, Jesus faz isso tudo porque ele era Jesus, ele era Deus, então para ele não vale. Para mim é diferente. Não, Jesus também teve que passar por isso. Ou você acha que Jesus nasceu cantando um hino do Inário? Ou nasceu pregando um sermão? Ele nasceu como uma criança. Ele teve que aprender a falar as primeiras palavras. Seu pai e sua mãe teve que ensinar para ele as cores. Tiveram que ensinar o nome dos animaizinhos lá que tinha no curral. Ele teve que aprender. E o profeta Isaías, no capítulo 11, versículo 2, já nos fala sobre isso, quando ele fala: repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Quando ele é ungido lá no seu batismo, também ele recebe esse poder do alto, mas ele vem recebendo instrução desde a sua infância. Quais são as convicções que nós devemos ter se queremos ser pais que glorificam a Deus, ou uma pessoa que vive para a glória de Deus? Olhando para essa história, eu destaco 4 com você. Primeiro, não é algo fácil. Não é fácil viver para a glória de Deus. 3 dias procurando o menino. 3 dias batendo de porta em porta. 3 dias andando pela estrada, chegando em Jerusalém, coração angustiado. Nós só sabemos o final da história, mas o dia a dia, o transcorrer. Gente, se você perder seu menino, sua menina, 5 minutos, parece que foram 5 horas. Não é? Se você perder ele por 3 dias, parece que o mundo acaba. Parece que são 3 anos, 3 séculos. É difícil. Não é fácil, tem dificuldades, tem barreiras, tem lutas. Mas é um desafio que nos recompensa. É um desafio que nos encoraja. Criar filhos para a glória de Deus e viver para a glória de Deus irá te dar trabalho. Dá trabalho no presente, mas te poupa-nos de sofrimento no futuro. É ou não é verdade? Você trabalha agora, você investe agora, você gasta tempo agora, você se desgasta agora, mas você poupa trabalho no futuro, se você está criando seus filhos para a glória de Deus.
Está se livrando de sofrimentos futuros. E se eles já estão crescidos, pastor? E se eles já estão distantes? Trabalhe agora ainda. Invista agora. Creia agora. Porque para Deus não há impossível em todas as suas promessas. Mas também se nós queremos viver para a glória de Deus, ou criar filhos para a glória de Deus, nem sempre será fácil, mas nem sempre será prazeroso. A mãe do menino disse: nós estamos sofrendo. Está sendo sofrido para nós esses dias. E faz parte da nossa criação de filhos, faz parte de uma vida para a glória de Deus, lidar com o sofrimento de maneira sábia. Nós vamos sofrer. Um amigo meu, pastor, vocês conhecem, pregou tanto aqui na Manaim, Cezinha, teve 3 filhos, trigêmeos, Pedro, Tiago e João. Vocês já conheceram os meninos. Falei para ele ter um quarto agora e chamar de Barquinho. Completar a música. E quando ele me ligou, eu já era pai da Júlia, não tinha o Natan, e ele me ligou querendo conselho. Falou: Eduardo, me fala alguma coisa, me dá uma palavra, porque são 3. Falei: cara, vão ser 3 meninos fofinhos, 3 meninos bonitos, 3 crianças que vão te dar muita gargalhada. Vai ser tripla alegria, tripla gargalhada, tripla festa, triplo álbum de fotografia, mas vai ser triplo trabalho também. Triplo sofrimento. E era verdade. Quando nós íamos visitar ele falava assim: pode nos visitar, mas quem me visita vem para trabalhar. E a gente chegava lá para trabalhar. Um pegava uma madeira, outro pegava um menino, outro pegava outro, porque dá trabalho. E às vezes traz sofrimento. Às vezes é cansativo, às vezes nós padecemos. Criar filhos para a glória de Deus, viver para a glória de Deus, irá fazer você negar a sua carne, a sua carnalidade, a sua busca por prazer. Às vezes você vai ter que negar os seus próprios prazeres para viver para a glória de Deus. Você vai ter que negar coisas que tem direito, que são lícitas, mas que para a glória de Deus você vai ter que abandonar. Para a glória de Deus não servem mais para você. Conheço um amigo, pastor, que é apaixonado com futebol. E jogar futebol é muito bom, ainda mais quando você é bom, né? O Luiz sabe, né? Já me viu jogar. Com essas coisas assim. Se eu fosse bom, não era pastor. Então, vamos lá, né? Mas é tão bom, mas ele não pode jogar futebol. Porque quando ele joga futebol, ele enraivece, ele fica descontrolado, ele desconta a falta nos outros, ele xinga o irmão, sabe? Dá um misericórdia, né, irmão? De vez em quando assim, que você sabe que é outra coisa. Então, para ele não dá mais. Dá. É um prazer que para ele não dá, para a glória de Deus não dá para ele ter. Sempre gostei muito de música, e eu creio que você pode ouvir outras músicas que não são aí do compêndio gospel, mas para mim faz muito mal, me atrapalha, eu glorificar a Deus. Então para mim esse prazer não serve. Eu tenho que ter a maturidade, a capacidade de que se eu estou vivendo para a glória de Deus, significará que eu vou sofrer, que eu vou negar a minha carne. Você está disposto a isso? Está disposta a isso? Nós somos tão apaixonados pelos nossos prazeres, nem sempre será compreensível. O texto diz no versículo 50 que ela, Maria e José, eles não compreendiam. Eles não entendiam o que Jesus estava dizendo, eles não conseguiam compreender esse ensino deles. É algo, para eles, parecia incompreensível. Mas eles podiam confiar em Jesus. O texto diz em seguida que ela guardava essas palavras no coração. A palavra no grego diz entesourava essas palavras no coração. Ela não compreendia. Ela não entendia. Mas ela guardava essas palavras no coração. Nem sempre vai ser compreensível. Às vezes, criando filhos, nós fazemos as mesmas coisas que o outro pai fez, mas com o nosso filho não funciona. A gente não entende. Às vezes você tenta alguma coisa, esforça alguma coisa, o outro lá melhora, o seu não melhora, você não entende. Como é que isso pode acontecer? Como 2 filhos, às vezes, criados na mesma casa, com as mesmas regras, com os mesmos ensinos, têm caminhos tão distintos. Às vezes não dá para compreender. Às vezes escapa a nossa compreensão. Nem sempre será compreensível. Criar filhos para a glória de Deus ou viver para a glória de Deus, às vezes, irá desafiar o seu entendimento, a sua lógica, a sua maneira de pensar. Mas
é exatamente nesses momentos de cansaço físico, de cansaço emocional e de incapacidade de compreender as coisas que estão acontecendo ao nosso redor, que as palavras de Jesus são fontes de vida e paz para o nosso coração. É por isso que ela guardava as palavras no coração. Tem um tesouro das palavras de Jesus que você já ouviu, que você já recebeu, que você já meditou, e quando estiver difícil, quando estiver cansado emocionalmente, quando você estiver sem entender porque as coisas estão dessa forma na sua vida, se agarre às palavras de Jesus. Se firme nas palavras de Jesus. Busque essas palavras. Estude essas palavras. Memorize essas palavras. Ame essas palavras, guarde essas palavras no seu coração, para que você possa viver para a glória de Deus. Essa é a convicção do pai para a glória de Deus, da mãe para a glória de Deus, do cristão para a glória de Deus. É as palavras de Jesus que me conduzem à vida eterna. Eu muitas vezes não vou compreender, mas eu vou crer e eu vou esperar no meu Senhor. Quero dizer para você que Jesus não está mais só no templo. Não é só lá que você vai encontrá-lo. Você encontra ele nas suas tarefas diárias, quando você faz tudo para a glória de Deus. Ele está no trânsito, ele está no seu trabalho, ele está nas faculdades. Ele está no mercado, ele está na nossa vida, em todo lugar. Nos ajudando a completar a nossa missão. Quando ele nos promete, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E essa missão que o texto termina nos ensinando. A missão de pais que vivem para a glória de Deus. E de pessoas que vivem para a glória de Deus. No verso 51 ele diz: e desceu com eles para Nazaré. E lhes era submisso. E sua mãe guardava todas as palavras no coração. E Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Lucas destaca que a resposta de Jesus não foi uma resposta arrogante. Jesus não respondeu com arrogância, com soberba para os seus pais. Ele respondeu com humildade. Lucas faz questão de registrar que ele desceu com seus pais e lhes era submisso. Ele obedecia aos seus pais. Você consegue imaginar isso? Que grande lição nós aprendemos com Jesus, sendo submissos a pais humanos que nem compreendiam o que ele falava direito, que nem sabiam todos os detalhes de como esse milagre acontecia na sua vida. Nos faz lembrar de Filipenses capítulo 2, versos 5 a 8, quando o apóstolo Paulo nos encoraja dizendo: tende em vós mesmos o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo forma de servo, tornando em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente, submisso, até a morte, e morte de cruz. Se Jesus obedeceu os seus pais, se Jesus foi submisso às autoridades, se Jesus pôde se humilhar e seguir a ordem, a direção, o comando de pessoas falhas, como José e Maria, por que você não pode se humilhar? Por que você não pode se abaixar e receber aquilo que o Senhor Deus colocou sobre você? Por que é tão difícil obedecer o 5º mandamento? Honrar o seu pai e a sua mãe. E não só os seus progenitores, mas pai e mãe no 5º mandamento se refere a toda a autoridade constituída, as eclesiásticas e as civis também. Honrá-las com a sua vida e com a sua obediência enquanto elas permanecerem fiéis à palavra do Senhor. Por que é tão difícil reconhecer a autoridade? Não é por causa do nosso coração soberbo, não é por causa do nosso orgulho, da nossa vaidade, que nós possamos aprender essa lição com Jesus, mesmo sendo Deus encarnado. Ele obedecia os seus pais. Como os pais podem e devem auxiliar no crescimento dos seus filhos para continuarem a missão de Jesus. Era isso que José e Maria estavam fazendo. Jesus disse: a minha missão, o meu compromisso é cuidar dos negócios do meu pai. Foi para isso que eu vim. Eu não vim para ser o filho de vocês. Eu vim para poder cumprir a missão do meu pai. É para isso que eu estou aqui.
E a estadia de Jesus na casa dos seus pais era para prepará-lo, era para ajudá-lo na sua humanidade, para cumprir a sua missão. E essa é a missão dos pais: ajudar os seus filhos a entrarem na mesma missão de Jesus. Essa é a missão de quem quer viver para a glória de Deus. É entrar na mesma missão de Jesus, de cuidar dos negócios do seu pai e ajudar os outros que vão chegando a entrarem nessa mesma missão. Todas as outras coisas são perfumaria. Todos os outros detalhes, os ministérios, os títulos, as coisas que muitas vezes nós nos firmamos, nós buscamos, as honrarias humanas, o sucesso humano, as vitórias desse mundo, o reconhecimento das pessoas, qualquer fama, qualquer sucesso, é perfumaria, vai ficar para trás. No último dia nós seremos reconhecidos pelo nosso envolvimento com a missão do Pai, a qual Jesus estava completamente entregue, a qual nós somos chamados para participar. E como família da aliança, nós crescemos, nos casamos e temos filhos para incluirmos esses filhos nessa missão, como apresentamos nessa noite o Isaac, para esse mesmo fim. Esse é o projeto de Deus. Esse é o plano de Deus. Quando Deus quis apresentar para a humanidade um plano de redenção, ele chamou um homem e sua família sem filhos, Abraão, e falou que a sua missão seria criar os seus filhos, ordenar os seus filhos depois dele, para que o Messias viesse. Meus irmãos, ser pai, ser mãe, fazer parte de família é um grande privilégio, é uma grande missão. Não diminua as coisas que Deus tem colocado diante de você, não diminua as pequenas tarefas. Se Deus tem colocado diante de você pequenas tarefas, trocar uma fralda de um menino, cuidar de alguma coisa da casa, ficar envolvido ali em tarefas domésticas que às vezes parece que nos sufocam, ou fazer serviços burocráticos, Deus colocou isso diante de você, não é coisa pequena, faz parte da sua missão, é para a glória dele, faça com todas as suas forças. E aqui nós vemos que Jesus crescia. Essas 4 áreas aqui de crescimento de Jesus, como que nós podemos auxiliar outras pessoas a crescerem também? Como nós podemos olhar para a nossa vida e saber se nós estamos crescendo nessas áreas para também completar a nossa missão? Primeiro, Lucas fala que Jesus tinha um crescimento intelectual. Diz o verso 52 que ele crescia em sabedoria. Vou fazer uma pergunta para você responder aí com você mesmo. Você acredita que os pais devam investir na educação dos seus filhos? Você acha que essa é uma responsabilidade dos pais? Investir numa educação para os filhos? Pagar uma escola boa? Ou investir no homeschooling? Sim, nós pensamos isso. Mas por quê? Por que é importante investir na educação dos nossos filhos? Por que Jesus precisava crescer em sabedoria? Por que Jesus tinha que crescer cognitivamente, intelectualmente? Por que isso era importante? Para ele se tornar o rabino mais sábio? Para ele poder responder qualquer pergunta e nunca passar vergonha? Para ele ter a cátedra de sumo sacerdote um dia? É evidente que não. Mas será que não é isso que nós sonhamos para os nossos filhos? Pagamos as melhores escolas, investimos nos melhores estudos, ou se não podemos, nós ficamos na cola, olhamos o para casa, olhamos os cadernos, queremos as melhores notas, e tudo isso, meus irmãos, é legítimo. Pagamos cursos extras, são coisas boas. Nós perguntamos por quê? Por que nós queremos que os nossos filhos cresçam intelectualmente? Eu conheço tanta mãe, tanto pai, que entra no meu gabinete, que conversa comigo nos corredores das igrejas, e me contam assim de maneira alegre como os filhos são os melhores da sua turma de faculdade, como conseguiram os melhores empregos, como são pessoas inteligentes, como desenvolvem projetos magníficos pelo Brasil e no exterior. E como seu semblante cai, como o brilho some, como as pessoas dizem, quando de maneira inocente eu pergunto, que bênção! E qual igreja ele frequenta? Não, pastor, ele não frequenta igreja nenhuma. Ele está desviado dos caminhos do Senhor há tantos anos. E do que vale toda essa instrução? Entenda, ela é boa. Mas a palavra de Deus diz em Provérbios, capítulo 1:7, que o temor do Senhor é o princípio do saber. Todo o entendimento e todo o estudo deve ser para nos levar a temer a Deus e glorificar o nome de Deus. Se nós não estamos fazendo isso com os nossos filhos, nós não estamos fazendo isso com as nossas vidas, nós estamos perdendo o nosso propósito, a nossa missão.
Não é apenas estudar para ser o melhor, não é apenas estudar para ter o melhor diploma, mas para crescer no temor do Senhor, enquanto nós aprendemos que todas as leis que regem o universo são leis que Deus criou e fora dessas leis nada funciona. O temor do Senhor é o princípio do saber. Jesus crescia em sabedoria, intelectualmente, mas ele crescia também fisicamente, crescia em estatura. Fisicamente, e crescer fisicamente é importante. Eu perguntaria a você, você acredita que os pais devem promover o bem-estar físico dos seus filhos? Claro que sim. Devem cuidar do bem-estar dos seus filhos? É lógico. Ainda que dê um gasto absurdo, né? Os meninos comem igual leão. É nossa responsabilidade. Colocar comida, comprar roupa, ainda que eu não sei como eles conseguem detonar essa roupa assim em poucos dias. É nossa obrigação cuidar para que eles tenham um lugar para dormir, cuidar para que eles tenham higiene pessoal, cuidar para que a parte física deles se desenvolva. Mas a pergunta agora é: para quê? Para quê que eles devem ter esse cuidado? Para quê que nós devemos cuidar do nosso corpo? Para terem físicos esbeltos, para serem os mais belos, os mais bonitos, os mais simpáticos, os garotinhos do comercial da TV, o que todo mundo quer tirar foto? É evidente que não. Nós crescemos fisicamente e Jesus também crescia na sua estatura, porque a palavra de Deus nos ensina que existe uma teologia do corpo. O nosso corpo também glorifica a Deus, e se você quer viver para a glória de Deus, nós precisamos cuidar do nosso corpo. 1 Coríntios capítulo 6, verso 20, o apóstolo Paulo diz: glorificai a Deus no vosso corpo. Nós cuidamos do bem-estar, da saúde dos nossos filhos. Nós ajudamos a cuidar do bem-estar das pessoas que necessitam, como tantos têm ajudado, acredito que essa igreja aqui também, as catástrofes lá na região do Rio Grande do Sul. Nós nos prontificamos, nós entendemos que isso é importante, mas acima de tudo nós entendemos que o corpo é importante, porque o corpo é a habitação do Espírito Santo de Deus. E o corpo glorifica a Deus, e nós devemos ensinar para as gerações, para os nossos filhos, que o nosso corpo não é para ser mercadoria, o nosso corpo não é para ser moeda de troca, o nosso corpo não é para ser uma moldura para a nossa sensualidade, o nosso corpo é para a glória de Deus. Talvez falte ensinos como esse dentro da nossa casa, para que nós possamos começar a ver alguma mudança de esperança na nossa sociedade. Jesus crescia intelectualmente, fisicamente, mas também espiritualmente. Você consegue imaginar isso? Crescia em graça diante de Deus. E se eu te perguntar se você crê que é importante os pais investirem na vida devocional dos filhos, você também concordaria comigo que isso é importante, mas a pergunta é: como? Como ensinar os nossos filhos o caminho do Senhor? Ensina a criança no caminho em que deve andar. Seja você um exemplo. Seja você alguém que ora para que seu filho veja você orar. Seja você alguém que está no culto para que as pessoas vejam você no culto e queiram estar também. Seja você alguém que lê a palavra de Deus e tem respostas bíblicas para as questões da vida e outras pessoas também aprendam com você e entrem na mesma missão. Finalmente, Jesus crescia socialmente, em graça diante de Deus e diante dos homens. Quantas crianças não sabem se relacionar? E quantos adultos são doentes emocionalmente? Não sabem lidar com a crítica, não sabem lidar com a rejeição, não sabem lidar com pessoas que pensam diferente deles. Será que nós também não precisamos ensinar essas coisas dentro de casa? Ou aprender ou reaprender essas coisas para que nós saibamos a relacionar, ainda que seja através da disciplina de Deus. Como diz Provérbios 29, 15, a vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma vencer a vergonha da sua mãe. Onde falta disciplina, falta amor. Onde falta correção, falta cuidado. E Jesus crescia em todas essas áreas. Os seus pais participavam da sua vida. A sua missão estava diante dele. E a sua família estava vivendo para a glória de Deus. Apesar das falhas, apesar de não compreender todas as coisas, apesar de sermos tão limitados. Há coisas que você perdeu e depois encontrou de novo, imagino. Há coisas que você perdeu e nunca mais achou. Eu quero falar para você que hoje você tem a oportunidade de recuperar talvez algo que tenha perdido na sua família. Um propósito, uma missão para glorificar a Deus. Um objetivo de viver para a glória de Deus.
Para viver para a glória de Deus, você terá dificuldade, mas Jesus venceu todos os nossos inimigos com a sua vida, com a sua morte, com a sua ressurreição. Você terá sofrimentos, mas Jesus foi um homem de dores, que sabe o que é sofrer. Você terá momentos que você não irá compreender, mas em Jesus estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Guarde as suas palavras no seu coração. Confie nele. Queria orar para a sua vida nesse momento. Feche seus olhos. Deus bendito, nós te louvamos porque a tua palavra nos encoraja a viver para a glória do Senhor. E começa nos lembrando, ó Deus, que nós não somos capazes de viver para a glória do Senhor. Nós somos falhos e erramos de muitas maneiras. Talvez, Deus, tem pais presentes aqui nessa noite que carregam profundas dores no seu coração, de erros cometidos no passado, que prejudicaram seus filhos no presente. Que o Senhor Deus derrame do bálsamo, do perdão do Senhor conquistado na cruz de Cristo sobre esses corações. E a coragem, ó Deus, para, reconhecendo o erro, voltar, se arrepender e voltar à prática das primeiras obras. Deus, nós também te louvamos porque o Senhor coloca no nosso coração a convicção de fé que está além, ó Deus, das dificuldades, está além dos sofrimentos dessa vida, está além, Deus, da nossa falta de compreensão das coisas, mas que nos dá segurança e firmeza nas palavras de Cristo que o Senhor fez ser entesourado em nosso coração. Que nós não nos apartemos delas, que nós lembremos-nos delas, que nós amemos essas palavras de vida e nela meditemos todos os dias, para ficarmos firmes na nossa convicção de vivermos para a glória do Senhor. Pai, que essa seja a nossa missão, cuidar das coisas do Senhor, nos focar nas coisas lá do alto, Pai, seja no nosso trabalho, seja na nossa família, seja nos nossos estudos, tudo o que fizermos seja para a glória do Senhor. E se há alguma dessas áreas, Pai, que nós estamos muito fracos, que o Senhor acrescente crescimento nessa noite. Crescimento intelectual, crescimento físico, ó Deus, no nosso corpo para a glória do Senhor. Deus, crescimento na nossa vida devocional, nossa espiritualidade, nosso relacionamento com o Senhor. Deus, e crescimento nos nossos relacionamentos com o próximo, nossa sociedade, que nós sejamos espelho de quem Cristo é nas nossas vidas. E que dessa igreja, Deus, se levante filhos e famílias para a glória do Senhor. É o que oramos em nome de Jesus. Amém. Amém.